Meus cumprimentos. Um tema importantíssimo para a história de Montes Claros. Saudades do Mercadão. Para ter saudades do velho Mercadão da Praça Doutor Carlos, é preciso ter algo mais de 50 anos, uma certa idade e já estar começando a sonhar com a aposentadoria. Gente de menos de 50 ou não conheceu ou não se lembra do velho casarão que marcou tanto a nossa vida de jovens, pois lugar obrigatório de passagem diária ou de trabalho e ganha-pão. Velho, sujo, defeituoso, profundamente marcado pelos anos, era, entretanto, uma construção feita com arte e suntuosidade grandalhona, cheia de grandes portas e largas janelas, escura e clara ao mesmo tempo, dependendo do ângulo de observação. Muito largo e espaçoso, tomava conta de toda a pracinha entre as ruas Rui Barbosa e Coronel Antônio dos Anjos, entre a São Francisco e a Praça Doutor Carlos. Celeiro de vida movimentada, o mercado começava o barulho a partir das 5 da manhã, quando cavalos, burros, bestas e jegues de carga, resfolegando, eram amarrados nas árvores, nas argolas e nos morões a eles destinados pela prefeitura. As broacas, os embornais, os jacás eram carregados calmamente para as laterais do lado de fora e do lado de dentro, cada um julgando-se dono do lugar pela tradição ou simplesmente porque havia chegado primeiro. Fila não existia. Quando muito, uma carreira no chão, formando montinhos de machiches, de panãs, de piquis, saquinhos de andu, de feijão de rama, de arroz com casca, de remédios ou montões de raízes de mandioca, de batatas, melancias, abóboras de porco ou morangos. Era um colorido de fazer gosto, onde eram incluídas as laranjas, os bacuparis, as tangerinas, limões verdes amarelinhos e pimenta de cheiro. Havia também barracas de lona com toscas mesas, onde eram vendidas as talhadas de requeijão e doce de cidra, pedaços de queijo e rapadura, além dos doces de goiaba e de marmelo. E eu garanto que já naquele tempo, quando falava em marmelada, dizia o nome da minha terra natal, Marmelada de São João do Paraíso. Normalmente havia também um pote com copos feitos de latas e folhas de Flandres para vender moreninha com bicarbonato, coloridas e transparentes de dar gosto. Para não esquentar, estou falando de moreninha, para não esquentar, as garrafas e os litros ficavam sempre na sombra, assim como os copos de vidro mergulhados numa bacia de alumínio cheia d'água, lavados na vista do freguês. Quando o freguês queria beber, o vendedor tirava o copo, sacudia-o para jogar fora as gotas de sobra e punha o bicarbonato com a colherinha de chá. E para despejar o refresco, subia bem a jarra e formava uma linda espuma.
Do lado de dentro, estou falando do mercado, do lado de dentro, principalmente nas portas da Coronel Antônio dos Anjos e da Rui Barbosa, os vendedores de carne com varais de mesas engorduradas, cheias de pano de tocinho, de tripas, de sebo e de fressuras. A carne de sol e mesmo a carne fresca eram pendurados nos ganchos como o mais natural dos mostruários. No chão, os ossos grandalhões, as cabeças, os entrecostos, as mocotós, as rabadas, os miúdos vermelho escuros. Bonito mesmo eram os pedaços de bucho, branquinhos, bem limpos, convidativos, ao lado da carne de porco e das passarinhas. De vez em quando, uma oferta de caça. Uma cutia, um quarto de veado, um tatu, uma zabelê ou uma codorna. Peixe quase sempre ficava separado para não misturar os cheiros, sendo os mais bonitos os dourados, as traíras, os surubins e as pencas de lambariz, normalmente já secas e salgadas. O mais interessante, porém, era a paisagem humana. Gente de toda espécie num vai-vem de se admirar, quase sempre numa interminável pichincha. Havia também muitos botecos onde a cachaça corria solta, pura ou misturada com remédios ou folhas para dar uma cor mais agradável, uma cor melhor. Lembro-me com saudade das vendas de Jonas Almeida e de Tiano. Jonas foi meu companheiro de Câmara Municipal. E Tiano era um frequentador diário da loja onde eu trabalhava, a Casa Elza. Parece as mais movimentadas, onde os fregueses eram atendidos com mais amizade e podiam deixar os terecos enquanto faziam a ronda para encontrar vizinhos, amigos e conhecidos, ou simplesmente para dar uma olhada nos acontecimentos. Lembro-me bem do Botequim Granadeiro de Pedro Penalva Ribeiro, pai do meu colega, amigo e irmão Thieres. Repito, lembro-me bem do Botequim Granadeiro de Pedro Penalva Ribeiro, pai do meu colega, amigo e irmão Thieres. Vendia café, queijo, requeijão, pães, etc. De um tudo, como era de costume. Pedro era também conhecido por Pedro Granadeiro. Observe bem o nome do boteco. Ou Pedro Brigadeiro, um nome bastante parecido, com o mesmo sufixo. Brigadeiro, por ter financiado a campanha de Eduardo Gomes em Montes Claros, lá pelos idos de 1944. Trabalhou mais de 30 anos no Mercadão, uma bonita marca de vida. Tudo muito familiar, como uma grande casa de parentes, onde o barulho e a algazarra conviviam com a pressa das donas de casa que compravam as verduras pouco antes do almoço. Vale a pena buscar a marca da saudade. Vale a pena buscar a marca da saudade. Principalmente quando a saudade marca a alegria. Assim era o grande Mercadão, o saudoso Mercadão de Montes Claros, que tinha à frente para a casa, a Praça Doutor Carlos, onde hoje está o Shopping Popular Mário Ribeiro.